Boa noite a todos. Eu irei falar hoje sobre espaços vetoriais, em principal o espaço de Hilbert, onde apresentamos as definições do espaço de Hilbert e suas aplicações na física e nas tecnologias atuais. Em geral, o espaço de Hilbert é um espaço euclidiano, com a única diferença é que ele não precisa ter um número finito de dimensões. Vamos assumir logo que existe um espaço vetorial. Logo um conjunto vetorial dado por psi e x, onde um conjunto escalar é ABC. Obtemos todas as grandes principais axiomas, a de comutativa, associativa, a de elemento neutro e por sua vez de elemento inverso. Sempre iremos descrever esse espaço com vetores chamados ket e bra. Tais vetores eles descrevem espaços quânticos, no qual podemos obter informações sobre as partículas e suas propriedades. Observe-se que esse vetor coluna ele está nos caracterizando por três componentes, já que estaremos sempre em um R3, ou no C3, perdão, já que ele também pode ser um número complexo, não necessariamente todos os vetores serem reais. O seu dual do ket ele é o bra, mas sempre escrito com o vetor linha. Logo, munimos sempre com um produto interno dado por essa propriedade. Ele sempre é maior que zero, não necessariamente sendo pertencente aos reais, por todavia. Munidos esse espaço vetorial, o espaço de Hilbert, por um produto interno descrito dessa maneira. Outra relação importante vamos apresentar aqui, a relação de associatividade, a relação de vetores, dado por vetores base, psi e psi2. Sempre podemos escrever um vetor relação por duas outras componentes, no caso, esses dois vetores dados por psi1 e psi2. Escrevendo dessa maneira, a gente consegue escrever a soma de dois vetores, a relação das suas bases. A mesma relação obtemos também pelo bra. Note que todo espaço vetorial ele é descrito sempre por um vetor, por exemplo, por componentes x, y, z. Aqui estamos falando no R3. Por sua vez, se queremos saber e obter os valores de ax, ay e az, é nada mais do que pegar o próprio vetor e multiplicá-lo com um produto interno pelas componentes dos seus vetores unitários, os seus vetores de base. Feito isso, vamos obter uma outra relação no espaço de Hilbert, já que, unido por um produto interno, obtemos as mesmas relações para outros espaços vetoriais. Entretanto, essas relações têm profundas implicações na física. Outra relação importantíssima são os autovalores. A relação quando temos um operador e precisamos encontrar seus autovalores. Nesse caso, o seu operador é sempre descrito como uma matriz, onde podemos escrevê-la sempre como A, chapéu e um valor escalar. Dado por um vetor de base, construindo uma relação, obtemos a relação de autovalores e autovetores. Nesse caso, primeiramente, vamos obter a relação com onde se encontrarmos. Corrigindo aqui uma parte, vamos obter aqui uma relação, já que aquele operador, como eu falei, demonstrado, é uma matriz, dado que na parte aqui de cima, não podemos obter esse delta Coulomb passando por fora, ele fica sempre para dentro, onde obtemos essa relação. Aqui, esse produto escalar, o produto interno, de psi por a base φ n, é sempre diferente de zero. Logo, essa relação aqui ela tem que ser igual a zero. Construindo assim, obtemos os seus
valores e procuramos sim os autovetores. Tal propriedade a gente pode observar que é muito importante para a mecânica quântica, as chamadas matrizes de onda, onde obtemos uma relação quando nós temos que um operador descreve uma relação entre a propriedade dela. Esse postulado é descrito como chamamos de postulado da mecânica quântica, onde temos que a probabilidade do sistema, dada pelas funções de onda, elas vão descrever as probabilidades das funções de onda, a gente contra as probabilidades do sistema, por sua vez, a energia ou a relação. Para sistemas discretos, nessa parte como nós estamos considerando. Outra relação importante é a relação dos autovalores, onde nós encontramos uma relação que temos a chamada com os conjuntos. Onde as matrizes, vemos que a representação de uma base discreta ela é sempre dada por uma matriz de altos valores de probabilidade. Numa matriz base discreta, por exemplo, vemos que ela pode ser descrita por H, no caso aqui. Esse resultado, por exemplo, pode ser respondido para altos valores como um oscilador harmônico. Na mecânica de ondas, por exemplo, obtemos que uma relação diferencial, onde H corresponde à energia, ou seja, é o hamiltoniano. Buscando assim os altos valores, conseguiremos achar a relação de energias, como aqui abaixo. Já os autovalores, a gente obtém uma relação mais fundamental, a chamada Quando nós temos os autovalores ou os autovetores, obtemos dois conjuntos, o chamado conjunto dos complementos dos operadores, o conjunto dos observáveis que comutam. A relação busca é que sobre quando temos um operador e esses dois operadores não se comutam, então nós obtemos uma relação dos seus altos vetores, ou no caso, os altos estados, considerados por φ e ψ. Essa relação ela é construída pois nós conseguimos descrever sistemas físicos observáveis através do princípio de Heisenberg, que diz que nós conseguimos observar um sistema desde que eles não comutem. Ou seja, se eles comutam, então nós não conseguimos obter a relação. Outra relação, vamos demonstrar aqui, é a probabilidade. Ela sim pode ser descrita entre uma relação do produto interno. Como mostrado acima, cada uma das componentes descreve uma direção. Essas propriedades são importantes. Como aqui, por exemplo, para o vetor base ψ1, ψ2, ψ3, obtemos a probabilidade P1. Logo, a probabilidade é 1 sobre 3 na direção ψ1. Na direção ψ2, obtemos a mesma relação, 4 sobre 9,
E para psi3 obtemos 2 sobre 9. Observe que quando somamos todas elas, a probabilidade é 1 inteira, ou seja, de se encontrar a tal partícula. Aqui obtemos uma relação, observando pela essa animação, das propriedades que a gente tem. Observe que as funções de onda elas são sempre descritas com a cor verde e as outras cores observamos que são os operadores. Como eu falei anteriormente, a relação que nós sempre temos é que temos, o espaço onde nós estamos trabalhando é nos números complexos, não precisando ser nos reais. Então nós temos o eixo vertical dos reais e o eixo na outra relação é o imaginário, ou seja, pela componente i. Aqui vemos o vetor de posição, sempre caracterizado alinhado. Aqui vemos uma outra propriedade de espaços vetoriais. Vemos que cada componente é um vetor, ou seja, psi1, psi2, psi3. Nesse caso, por um espaço discreto, já que ele está enumerado. Os seus coeficientes obtemos as mesmas relações demonstradas nos exercícios. Onde eles são constantes. Como demonstrado, os coeficientes também podem ser números complexos também. Nada nos impede, sendo que eles são munidos por um produto interno, também podendo obter um número complexo. Aqui vemos a relação dos operadores para objetos contínuos, ou seja, aqui para uma dimensão contínua, ou seja, para vetores não discretos ou vetores contínuos, obtemos que nós temos essa integral. Aqui vemos a relação entre os operadores em cada momento. Se ampliarmos cada vez mais o número de vetores, com isso conseguimos uma descrição maior do sistema, ou seja, para n. Aqui obtemos uma outra relação que temos como uma propriedade importante para temos uma outra aplicação sobre espaços vetoriais. Observando que o espaço de Hilbert ele pode escrever vários sistemas, um deles, por exemplo, como citado, é de um oscilador harmônico, ou seja, do átomo de hidrogênio. Conforme formos expandidos, obtemos a mesma propriedade, que vemos que os orbitais eles são caracterizados por outros, pelo momento angular, descritos como vetores também novamente. Tal propriedade encontrada nos espaços de Hilbert e na mecânica quântica. Bom, por isso é tudo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.